Ora, então, no que é que consiste o nosso enunciado? Portanto, a florista da Senhora Margarida deseja informatizar as suas operações, pretende manter um registro de todos os seus clientes, mantendo informações como o nome, o telefone e endereço completo. Deseja também manter um registro com informações sobre os produtos que vende, tais como nome do produto, o tipo, e dou aqui alguns exemplos, preço e quantidade em stock. Quando um cliente faz uma compra, a mesma é armazenada, mantendo informação sobre o cliente que fez a compra, a data da compra, o valor total, os produtos comprados e o método de pagamento. E então, a seguir, primeiro criamos o esquema de entidade e relação e, na segunda parte, implementar a solução no Airtable. Esta parte eu vou tirar e também posso retirar isto, não há aqui esta necessidade. Ok, então vamos pensar em que entidades estamos perante. Não é? Portanto, já vimos que informatizar as suas operações e manter um registro de todos os seus clientes. Portanto, existe aqui uma entidade que é o cliente. Portanto, esta foi a primeira entidade que nós identificamos. Depois tem aqui algumas características do cliente, como o nome, telefone, endereço completo. Deseja também manter um registro com informações sobre os produtos. Portanto, temos também uma entidade de produto aqui presente. Depois já vamos ver que relações é que existem entre estas entidades. Depois, o que é que nós precisamos como características dos produtos? O nome do produto, o preço, quantidade em stock. Ok. Depois, quando um cliente faz uma compra, a mesma é armazenada, mantendo informação sobre o cliente que fez a sua compra. Portanto, temos aqui também a indicação que existem uma outra entidade que são as compras. Portanto, estas são as três entidades principais que nós identificamos. O que é que nós identificamos também? Que quando um cliente faz uma compra, a mesma é armazenada, mantendo informação sobre o cliente. O que é que isto significa? Significa que vai existir um cliente que pode fazer N compras. Mas uma compra está apenas associada a um cliente. Portanto, há uma relação de 1 para N entre o cliente e a compra. Portanto, 1, N. Entretanto, há também uma indicação aqui que, quando o cliente faz a compra, temos que registar os produtos comprados. Portanto, supõe que uma compra pode ter N produtos, mas também um produto pode estar associado a N compras. Isto significa que existe uma relação de N para N entre a compra e o produto. Até aqui, pronto, nada de novo. Portanto, temos relação 1 para N e N para N. Vamos ver também quais são as outras entidades que podem ser aqui descobertas. Vamos olhar para os clientes em primeira instância. Informações como o nome. O nome será um texto, mas não será um texto que se repete. Portanto, não há aqui esta normalização a ser feita. Telefone, texto, que não se repete também. Endereço completo. Nós sabemos que o endereço completo é composto pelo endereço, assim como a localidade, concelho e distrito associados. Portanto, se nós vamos ter pelo menos uma localidade, essa localidade na tabela dos clientes pode ser texto que se repete, portanto, há a necessidade de uma tabela adicional. Portanto, temos que desconstruir essa relação, normalizar essa relação. Portanto, temos aqui uma outra entidade que é a localidade. Sabemos que quando estamos perante este tipo de endereço completo, vamos ter também um concelho.
e assim como um distrito. Eu vou colocar antes isto aqui, se calhar. É o contrário. Vou colocar este aqui. É só porque estas três entidades estão para já só ligadas ao cliente. Portanto, eu vou colocar aqui desta forma. Ok, então já descobrimos três entidades novas. Vamos ver mais aqui um segundo parágrafo do nosso enunciado. Manter um registro com informações sobre... Manter um registro com informações sobre os produtos que vende, tais como nome do produto. A partir do nome do produto não se vai repetir, não é? Será sempre um nome único, seja uma rosa, seja uma dália, seja um vaso, seja o que for. Portanto, o nome do produto será um texto que não se repete. Depois temos o tipo de produto. E dou aqui uns exemplos. Flor, vaso, planta. Se eu tiver na nossa base de dados 40 produtos do tipo flor, se eu guardar o texto flor, estes 4 caracteres, eu vou estar a gravar 40 vezes este texto flor. Portanto, é um texto que se repete. Logo, temos que criar uma tabela de configuração, não é? Para normalizar este tipo de produto. Portanto, descobrimos aqui uma outra entidade que é o tipo produto. Eu vou só deixar estes aqui um bocadinho mais afastados, só para depois a compra poder ter aqui mais espaço. Portanto, assim. Preto é um número, portanto, mesmo que se repita, já está no seu shortest form, não vai haver stress por causa disso. Quantidade em stock, a mesma coisa. Portanto, será um número, se repetir, não será. Já está otimizada esse formato, portanto, não há problema. Ok. Relativo aqui à segunda parte, está também então descoberto aqui um novo conjunto de entidades. Depois, quando um cliente faz uma compra, a mesma é armazenada, mantendo informações sobre o cliente que fez a compra. Portanto, já percebemos que há a ligação entre o cliente e a compra, já percebemos que é um cliente N compras, está resolvido. Data da compra é um número, mesmo que se repita, não há problema. O valor total é também um número, não se repete. Os produtos comprados, portanto, já temos também a indicação de que há uma compra em N produtos, um produto em N compras, relação de N para N, está resolvido, e o método de pagamento. Este método de pagamento será algo como multibanco, numerário, cheque, MBWay, PayPal, o que tiver que ser. Portanto, a cada compra nós vamos ter associado um método de pagamento. Agora, esse método de pagamento será um texto e esse texto vai se repetir. Se nós tivermos 10 faturas passadas no dia de hoje e todas as pessoas pagaram ao multibanco, eu iria estar a gravar na minha base de dados a palavra multibanco uma série de vezes. Portanto, é texto que se repete, tem que ser criada uma tabela de configuração para isto. E então é isso que vamos fazer. Entre as compras e o método de pagamento, existe aqui uma tabela nova chamada método pagamento. Esta é então a próxima entidade. Portanto, diríamos que estas três em cima são as entidades principais: cliente, compra e produto. Não é que isto seja uma definição oficial, obviamente. Cliente, compra e produto não existem entidades principais na base de dados que nós vamos criar, mas são aquelas que nos saltam logo à vista como as de maior destaque, maior relevo e que podem ter
ligações entre elas um pouco mais complexas. Portanto, esta e esta têm uma relação de 1 para n, não é assim tão complexo, porém a compra e o produto já têm outro tipo de relação, na medida em que uma compra pode ter n produtos e um produto pode estar associado a n compras. Portanto, já tem aqui uma relação um pouco mais complexa. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos começar a criar o diagrama de entidade e relação para estas entidades todas que aqui temos. Então, vamos fazer isso. Vamos aqui ao Entity Relation e vamos começar a arrastar para aqui tabelas. Portanto, eu vou começar pelas de configuração. Portanto, eu vou criar estas primeiro, porque são aquelas que não têm necessariamente grande complexidade, embora este encadeamento tenha aqui um pouco mais, mas eu gosto de criar primeiro as tabelas de configuração e depois termos as outras também. Portanto, vamos começar aqui pela mais abrangente, distrito. Distrito é o nome da tabela, cada record é identificado pelo seu distrito ID, que será um inteiro, chave primária. O que é que vamos ter aqui? Uma distrito. Vamos ter então aqui uma coluna onde nós vamos guardar o texto do distrito com até 100 caracteres, por exemplo. Não precisamos de mais nada relativamente aos registros de distrito, só precisamos ter um seu ID e o nome do distrito propriamente dito. Está feito. Vamos então arrastar uma nova tabela para fazermos o conselho. Ora, conselho, cada record é identificado por um conselho ID inteiro, chave primária. Vamos ter uma coluna onde vamos guardar o nome do conselho propriamente dito. Neste caso, pode ser 120 caracteres. E temos que guardar também qual é que é o distrito ID a que este conselho pertence. E isto será, obviamente, uma foreign key, um distrito, n conselhos, um conselho, um distrito. Depois, localidade. Localidade. Cada registro é identificado pela sua localidade ID. Teremos um texto onde guardamos o nome da localidade. Por aqui 150. E vamos guardar aqui o seu conselho ID. Será inteiro, foreign key, e está então feita esta relação. Um distrito, n conselhos, um conselho, n localidades, uma localidade, um conselho e um conselho, um distrito. Vamos só puxar isto aqui para o lado e já agora podemos começar a criar as setinhas também. Podemos deixar assim já mais nivelado. Vamos arrumar então estes 3 elementos deste lado. E estes então já estão tratados. Eu vou apagar só para sabermos então o que é que falta criar. Método de pagamento, tipo de produto. Portanto, são as duas tabelas de configuração que nos faltam antes de passarmos para estas. Vamos então aqui ao método de pagamento. O nome da tabela será método de pagamento. Será identificado como método de pagamento ID. Será um inteiro chave primária. Teremos aqui
o nome do método de pagamento. Nesta coluna temos lá o texto, multibanco, numerário, cheque, MBWay. Será um texto de, pode ser 30 caracteres. Creio ser suficiente. Não precisamos de mais informação. E temos aqui o nosso método de pagamento. Portanto, este pode ser apagado. Eu vou arrumar também isto aqui deste lado. A seguir temos o tipo de produto. Mais uma tabela de configuração em que temos aqui tipo de produto. Cada registro é identificado pelo seu tipo de produto ID. E depois teremos um texto onde guardamos o tipo de produto. Estou aqui exemplos: flor, vaso, planta. Portanto, será aqui nesta coluna produtos, N varchar e pode ser de 100 caracteres. Não precisamos de mais informação. E temos então a nossa tabela de configuração dos tipos de produto. Bem, ok. Então, o que é que nós... e estas são as tabelas de configuração que nós temos. Estas sim. Agora, vamos começar a criar as outras tabelas. Posso criar o cliente ou o produto, mas eu vou começar aqui pelo cliente. As compras deixamos para o fim e a relação entre a compra e o produto deixamos para o fim também. Clientes. Vou arrastar aqui uma tabela de clientes. Cliente. O que é que nós queremos dos clientes? Nome, telefone e endereço completo. Então é justamente isso que vamos fazer. Nome. N varchar de 120. Telefone. Texto. Também pode ser até 15 caracteres. Endereço completo. Isto para guardarmos o nome da rua e do prédio, do andar, etc. E como precisamos de um endereço completo, precisamos de indicar qual é que é a localidade onde isto pertence, que por sua vez terá a ligação com um concelho e com um distrito. Sabendo a localidade, eu sei os outros dois. Ora, visto que isto é uma referência para um registro que existe numa outra tabela, será uma foreign key, localidade, ID, então. Posso já também fazer a ligação entre estes elementos da localidade e o cliente. Só juntar aqui. Ok, o cliente está despachado. Vamos agora ao produto. Deixamos a compra aqui mais para... Produto. O que é que nós precisamos? Para já, produto. Cada record identificado pelo seu produto ID. O que é que nós precisamos para os produtos? Precisamos então o nome do produto, o seu tipo, preço e quantidade em stock. Portanto, nome do produto. Vamos por aqui. Nome. Será texto. Vou deixar também aqui uma margem de 120. O tipo de produto, como já vimos, é uma referência para um registro que existe numa tabela de configuração. Portanto, tipo produto ID será naturalmente uma foreign key. A seguir, preço, quantidade em stock. Preço é um número, mas é um tipo de número especial, porque é um número, ou seja, um valor monetário. E quando nós trabalhamos com valores monetários, devemos utilizar sempre um decimal.
é o mais preciso para fazer cálculos pronto, aritméticos, não é? E lidar com casas decimais e tudo mais. Portanto, os números que digam respeito a representações de valores monetários devem sempre ser do tipo decimal, que é o tipo de dados mais preciso para não haver depois erros de arredondamentos e outras coisas complicadas que podem surgir com os floats ou os doubles. Portanto, décimo. A seguir, quantidade em stock. A quantidade em stock é também um número. Stock. Contudo, é um número inteiro, porque eu não vou ter meia rosa, nem meio vaso, nem um terço de uma planta. Portanto, eu vou ter só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produtos. Não, nunca com uma representação de casas decimais. Portanto, será um número inteiro. Vimos então que temos aqui este tipo de produto ID que necessita desta tabela de configuração que criámos anteriormente. Vamos então fazer a ligação entre as duas coisas. Ligamos a chave primária à chave perdão. Chave primária à chave estrangeira e está resolvido. Pronto. Temos então a nossa tabela de produtos criada. Agora, eu vou retirar este produto aqui e temos a compra. Vamos arrastar para já. Vou dar mais espaço. Vamos arrastar para já uma tabela de compras. Compra. E compra ID será um inteiro, não é? O que é que nós precisamos de saber? Informação sobre o cliente que fez a compra. Portanto, há uma referência de um registro desta tabela aqui. Um cliente, N compras, uma compra, um cliente. Portanto, o N está do lado da compra, tem que se criar uma chave estrangeira do lado do N para garantir esta relação. Então, cliente ID integer foreign. Vamos ligar já as duas coisas e está despachado. Depois, o que é que nós precisamos? A data da compra, o valor total dos produtos, o valor total, os produtos comprados e o método de pagamento. Vamos passar primeiro aqui então à data. Portanto, vou colocar aqui data. Isto será um date time. Portanto, nada de novo. Agora, o valor total e os produtos comprados. Portanto, o valor total será o valor total e será obviamente um décimo, porque o preço é um valor monetário, é um décimo, o valor total também é um valor monetário e também é um décimo. Okay? Contudo, nós vamos falar ainda um bocadinho sobre este valor total. Deixem-me só fazer as relações que faltam e já vamos falar um bocadinho sobre isto. Depois, os produtos comprados e o método de pagamento. O método de pagamento está associado a uma compra. Vamos assumir aqui o caso mais simples, em que uma compra tem apenas um método de pagamento associado. Embora vocês possam ir a vários locais e podem pagar metade a dinheiro, metade a multibanco, enfim. Neste caso vamos simplificar e vamos considerar apenas que uma compra tem um método de pagamento. Se vocês na resolução colocaram mais do que um e o fizeram corretamente, excelente,
Vou considerar isso certíssimo na mesma. Contudo, uma compra tem então um método de pagamento, mas um método de pagamento pode ter N compras associadas. Portanto, o método de pagamento multibanco vai estar presente em múltiplas compras, porque basta aparecer dois clientes, um a seguir ao outro, e ambos pagam a multibanco. Portanto, eu posso ter uma referência de uma compra a multibanco duas vezes. Portanto, o que vai acontecer é um método de pagamento, terão N compras, ou neste caso terá N compras, uma compra terá apenas um método de pagamento. Então, N, o N tem que ter uma chave estrangeira. E é isso mesmo que vamos fazer. Método de pagamento. Agora, vamos ligar aqui as duas coisas. Se calhar vamos ter que fazer isto de outra forma. Vamos colocar a seta aqui neste lado. Ou assim. Pronto. Está resolvido. Agora, existe uma relação entre as compras e o produto, não é? Portanto, esta parte de os produtos comprados e o método de pagamento. O método de pagamento está normalizado, os produtos comprados ainda é que não. Portanto, uma compra pode ter N produtos, um produto vai estar associado a N compras também. Portanto, relação de N para N, resolvemos com recurso a uma chave composta. Depois já acerto esta que normalmente tem o nome compra produto. É o nome, não é todas as tabelas de chave composta que se chamam compra produto. Tem o nome das duas tabelas que estão a relacionar. Uma tabela de relação tem esta nomenclatura. Normalmente o nome de uma tabela e da outra. Às vezes separa-se com um underscore, outras vezes deixa-se junto. É conforme depois vocês acharem mais apelativo. Aqui terá um compra ID. Aqui terá um produto ID. A combinação dos dois é que faz a chave primária e ambos são chaves estrangeiras. Depois, o que é que nós precisamos mais? Dado que eu vou ligar estas duas coisas já e dado que eu não posso repetir as combinações, não posso repetir, eu não posso ter compra 1, produto 1 duas vezes. Portanto, o que é que acontece se eu quiser comprar duas vezes o produto 1 na mesma fatura? Então nós vamos precisar de uma outra coluna, que será a coluna da quantidade. Porquê? Porque eu vou ter a compra 1 com o produto 1 duas vezes. Eu não posso repetir estes dois IDs. A combinação dos dois não pode ser repetida. Estamos perante uma chave composta e a combinação das duas coisas é que faz a chave primária. Portanto, eu tenho que registar que são dois elementos em algum lugar. Então, o que eu faço é essencialmente criar aqui uma nova coluna que diz a quantidade, ou seja, para a compra ID 1, produto ID 1, quantas unidades é que foram compradas? Se eu disser 3, 4, 5, significa que eu comprei 4, 5 produtos nesta compra 1. Ok? Portanto, é também uma coluna importante para registarmos mais do que um produto numa determinada fatura. E desta forma
podemos dar como resolvido aqui este exercício. Vou só colocar estas tabelas aqui um bocadinho mais subidas, só para ficarem todas juntas. Daquilo que já vamos falar do valor total. Daquilo que estivemos aqui a ver desta resolução, alguma dúvida, alguma questão, ou queiram perguntar? Ficou percebido? Sim. Sim? Ok. Então, o que é que eu vou fazer? Vou dar-vos o print screen disto. Para vocês. Isto se calhar está um print screen um bocadinho grande. Então vamos falar um bocadinho sobre isto. Sobre este valor total. Eu aqui dou-vos a indicação que vocês têm de guardar o valor total. Contudo, nem sempre vocês precisam de guardar este valor. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é: há duas formas de vocês obterem este valor total. Umas têm vantagens que a outra não tem e vice-versa. Existem aqui essencialmente duas grandes formas de vocês obterem este tipo de valores. Que é vocês optarem por calcular ou por armazenar. Portanto, sempre que vocês têm este tipo de campos, totais e tudo mais, vão ser sempre confrontados com estas duas abordagens. Vocês ou calculam ou armazenam. E ambas têm vantagens e desvantagens. Vamos ver aqui quais são as vantagens. Portanto, se nós estivermos a calcular, aquilo que nós vamos ter como vantagens é menor espaço ocupado, na medida em que sempre que eu preciso de obter este valor, eu vou calculá-lo. Portanto, eu faço o seguinte: vou buscar o produto, o produto, vou ver o seu preço, multiplico pela quantidade, sei qual é que é o subtotal desta compra-produto, portanto, da linha de fatura, somo os subtotais todos e tenho o total da fatura. Tenho que fazer sempre isto, tenho que juntar compra-produto, produtos. Quando eu armazeno, aquilo que eu vou ter como vantagem é: eu vou diretamente à tabela de compras e leio o valor total. Portanto, menor computação necessária. Eu calculo aquilo uma vez, guardo e acabou. Porém, às vezes, nós temos que fazer aqui um trade-off entre estas duas abordagens. Há alturas em que é melhor calcularmos, seja porque a nossa base de dados não pode ocupar mais espaço, já não temos essa possibilidade, temos muitos registros e se estivermos a armazenar tudo aquilo que precisamos de forma quase redundante, é redundante, mas é quase uma desnormalização, mas se nós fizermos isso, o nosso espaço ocupado vai ser muito superior. E às vezes não temos essa possibilidade, temos que respeitar ali alguns limites, seja porque quando estamos a fazer o deploy da nossa base de dados não tem essa possibilidade de ocupar tanto espaço, ou não podemos ocupar tanto espaço, ou seja
enfim, uma série de fatores que podem influenciar esta decisão. E então optamos por calcular. Às vezes também para evitar incongruências. Ora, incongruência. Porque se eu estiver com este valor aqui total gravado, se alguém alterar este valor, sempre que eu for fazer a leitura, eu vou ler o valor errado. Portanto, pode haver aqui alguma forma de os dados já não refletirem aquilo que é a sua representação correta. Portanto, eu tenho sempre que este valor total ser igual à quantidade vezes o preço a somar em todos os subtotais. Já agora, só para fazer aqui um paralelismo, quando eu falo em subtotais, eu vou dar-vos aqui um invoice example, uma coisa qualquer, eu acho que já vos tinha mostrado isto, mas posso mostrar outra vez. Eu queria isto aqui. Isto um bocadinho maior. Só que isto não me vai deixar ir buscar assim a imagem. Vamos só ver aqui um outro exemplo. Podemos fazer Imagine Tab, assim é mais fácil. Portanto, o que é isto dos subtotais? É este valor que aqui está. Portanto, vocês têm um item que é um dos vossos produtos, a quantidade, o preço. Se vocês olharem para aquilo que temos, nós temos um produto, um preço, uma quantidade e depois temos aqui o produto entre a quantidade e o produto no sentido de multiplicação, a quantidade e o preço. Portanto, 1 vezes 500 vai dar 500, 2 vezes 45 vai dar 90, 3 vezes 55 dará 165. Cada um destes valores é um subtotal, corresponde à multiplicação entre esta quantidade e este preço. Sempre. Depois, o que acontece é o total da fatura, estes 755 dólares, é a soma de todos os subtotais. 500 mais 90 mais 165 dá 590, mais 165 dá 755. Portanto, o total da fatura é a soma de todos os subtotais e cada subtotal é obtido através da multiplicação entre a quantidade e o preço unitário. Então, cada vez que nós guardamos isto como valor total, se eu alterar o valor do valor total por algum motivo, posso estar, de certa forma, a criar aqui uma inconsistência nos dados. E esse é uma das vantagens de nós calcularmos sempre o valor. Agora, quando nós também armazenamos, não há necessidade de uma computação tão exigente, ou seja, essencialmente o que nós temos que pensar é qual é que é o nosso recurso limitativo. Ou seja, nós podemos dar-nos ao luxo de usar mais CPU, isto vai ser algo mais CPU intensive, e isto vai ser mais storage intensive. Não há uma resposta única e exclusiva para cada uma destas duas questões. E quem vos disser que existe uma única resposta para isto, provavelmente não está a olhar para o problema de uma forma transversal, não é? Não se faz só cálculos e não se faz só armazenamento. Existem situações em que o cálculo pode ser benéfico, existem situações em que o armazenamento é a melhor opção. Desvantagens da abordagem de calcular é que
acaba por ser mais lento, dado que há a necessidade de haver aqui uma computação maior ou de joins entre várias tabelas, e isto pode-se traduzir em uma performance mais lenta. É uma das vantagens. E também pouco permissivo alterações dos registros. O que é que eu quero dizer com isto? Se porventura eu estiver sempre a calcular os valores e o meu produto tinha um preço, imaginem, eu vendia rosas, cada rosa custava 8 euros, e eu digo, olha, a partir de agora eu vou descer o preço da rosa, vai ficar a 6. Isto tem impactos, porque as minhas compras são armazenadas, estão a ir buscar a quantidade está a ser multiplicada pelo preço, aquilo que era um valor total calculado para aquela fatura é de 8 euros vezes 3, não é? Passa agora a ser 6 euros vezes 3. Portanto, deixa de ser, então, 24 e passa a ser 18. E isto é um problema grave. Porquê? Eu não posso passar uma fatura de 24 euros e depois mais à frente, porque alterei o meu preço de produto, alterar o registro que eu tenho dessa fatura para, para 18 euros. Não pode ser feito dessa forma. Quem comprou a rosa a 8 euros, eu tenho que manter o registro da rosa a 8 euros. Quem comprou a 6, eu tenho que manter o registro da rosa a 6. Não posso mudar uma fatura que já foi emitida anteriormente. Não faz sentido, não pode ser feito. Então, o que é pouco permissivo a alterações? Porque eu, ao alterar este preço, estou a dar cabo de valores totais de fatura. Qual é uma das soluções? Se há uma baixa de preço, devemos, nestes casos, criar um produto novo. Mesma especificação. Este, que era a 8 euros, fica descontinuado. Marcávamos aqui num booleano descontinuado ou algo do género. Criávamos um novo com o novo preço e pronto. Isso continuava para a frente. Assim eu garantia que havia uma referência do produto, imagina 3, que era a primeira rosa, a 8 euros e não impactava nas compras. No caso de eu criar aqui um novo, que era o produto 7, com a rosa a 6, pronto, as compras teriam que fazer referência a um compra ID ou um produto ID 6, de forma a estar a nova versão da rosa mais barata referenciada em cada fatura. Bem? Agora, quando nós temos o valor total propriamente dito, já armazenado, se eu alterar o preço do produto, já não há implicação nas compras que estão a ser feitas. Quando são muitos dados, pode fazer sentido nós não estarmos a calcular. E também vai depender dos recursos que nós temos naquela máquina. Se calhar, se nós tivermos um processador que aguente esse tipo de cálculos com bastante facilidade, se calhar pode fazer sentido calcular, ou se sejam dados que não sejam muito voláteis. Isto também é outra questão. Pode ser analisado, pode fazer sentido calcular, noutras pode fazer sentido armazenar. Desvantagens de nós armazenarmos. Ora, maior espaço necessário, não é? E possibilidade de os valores serem inconsistentes. Pronto. E estas são aqui essencialmente as duas formas que nós temos de resolver este problema. Deve ser analisado caso a caso.
Há alturas em que vocês vão escolher calcular, há outras que vão escolher armazenar, há alturas em que vocês vão escolher calcular e deviam ter escolhido armazenar e vice-versa. E só com o evoluir dos dados e da própria base de dados é que vocês depois lá está, vão chegar a essa conclusão. E pronto, foi um erro que é cometido, é perfeitamente normal, perfeitamente comum nós fazermos, lá está, decisões, ou tomarmos assim decisões e depois mais à frente podem não ser aquelas que sejam mais acertadas. Mas também é muito complicado nós às vezes fazermos alguma decisão com 100% de certeza daquilo que será o futuro. Isso é sempre muito complicado. Hoje a base de dados tem estas tabelas, daqui a 2 anos já a aplicação evoluiu e já tem outras 10 e se calhar aqui a parte de calcular foi um erro de casting e devíamos ter armazenado, ou vice-versa. Tá bem? Portanto, devemos olhar no momento aquilo que nós temos realmente algum constrangimento a nível de recursos que devemos ter mais atenção e então tomarmos a nossa decisão a partir desse momento. Escolher o que é que nos deixa mais confortável. Ter estas vantagens e desvantagens ou ter estas vantagens e desvantagens. Bem? Entretanto, eu vou dar-vos aqui também este print screen para vocês terem. Pergunto, alguma dúvida, alguma questão, algo queiram perguntar? Por enquanto, não. Não? Vamos então continuar aqui a criar as tabelas no Airtable. Portanto, já criamos a do distrito, vamos criar então a do concelho agora. Portanto, como é que nós fazemos? Vamos aqui ao add or import e. Não. Add start from scratch e vamos criar o save. Precisamos de 3 colunas, Conselho ID, o Conselho e o Distrito ID, portanto 1, 2, 3, as outras apagamos, fazemos aqui delete to fields e vão embora. Edit field para a primeira, vamos chamar Conselho, ID, autonome. Está feito. Depois, aqui será o nome do conselho e que será um single line text. Depois, distrito ID. Distrito ID. Aqui já será um link to another record, porque já é uma ligação, portanto é uma chave estrangeira que nós vamos registrar, portanto, link to another record. Na tabela dos distritos, não queremos multiple records e vamos querer um lookup para o distrito. Portanto, add one field. Ok, está então feito. O que é que vamos fazer? Vamos fazer aqui o conselho Lisboa, sei que é, pertence ao distrito de Lisboa também. Lisboa. Depois, conselho, vamos fazer aqui conselho de Porto, pertence ao distrito de Porto. E Faro, pertence ao distrito de Faro. Depois, vamos passar aqui para as localidades. Portanto, add or import, start from scratch, nome da tabela localidade e será então save. Localidade. Vamos pensar, precisamos de 3 colunas, temos 5, pagamos 2. Esta chamar-se a localidade ID, será um autonumber. Depois, o que é que nós vamos ter? Vamos ter a localidade e o concelho ID. Portanto, aqui, localidade, single line text, save.
conselho ID. Será então um link to another record para a tabela dos conselhos. Não queremos multiple records e queremos um lookup para o conselho associado. Portanto, localidade, vamos por aqui, 3. Ora, senhora da hora. Vai ser do conselho ID Porto. Vamos agora colocar aqui Alvalade. Será aqui de Lisboa. E este terceiro pode ser então. Deixa-me pensar. Pode ser aqui Lumiar. Coisa diferente. De Lisboa. Pronto. Temos então aqui estes conselhos e estas localidades. Agora vamos continuar a criar tabelas de configuração. Portanto, método de pagamento e tipo de produto. Vamos olhar aqui primeiro para o método de pagamento. Add or import, start from scratch. Método de pagamento. Precisamos de 2 colunas, temos 5. Vamos apagar 3. Delete. Esta chamar-se método de pagamento ID. Autonumber. Depois esta método de pagamento. Single line text. Nós vamos ter como registros. Pode ser numerário. Pode ser multibanco. Check. E vamos criar aqui uma para MP Pay. Pode ser aqui uma para PayPal. Pronto. Temos aqui 5 métodos de pagamento diferentes. Depois temos que ir ao tipo de produto. É a nossa tabela de configuração que nos falta. Start from scratch. Tipo produto. Precisamos de 2 colunas. Vamos apagar 3. E fazemos então tipo produto ID. Será um autonumber. E registramos aqui o tipo de produto. Single line text. Os exemplos que eu dava era flor, vaso, planta. E temos então aqui 3 tipos de produto. Agora, vamos começar a criar as outras tabelas. Portanto, o cliente, a compra e o produto. A compra-produto. Vamos utilizar, lá está, a funcionalidade do Airtable de termos numa compra vários produtos. Mas lá está, temos sempre que criar esta tabela no diagrama para percebermos a relação entre as duas entidades. Vamos começar pelo cliente. Portanto, vamos criar esta. Vamos então add table, start from scratch, cliente. E o que é que nós precisamos? Entretanto, este unique ID, a cliente ID. Até a chave primária. Ficou a faltar aqui este cliente ID. Ora, precisamos de 4, mais um 5. Temos 5. Vamos começar a renomear. Cliente ID. Será um autonumber. Será um nome. Será um single line text. Depois temos um telefone. Existe aqui um de phone. Acho que é phone ou telefone. Phone number. Portanto, phone number.
a seguir vamos utilizar aqui um para o endereço. Não é single select, é um single line text. Depois, localidade ID. Será um link to another record para as localidades. Não queremos multiple records, porque o cliente não vai pertencer a duas localidades ao mesmo tempo. E queremos um lookup para a localidade propriamente dita. Ok. Vamos criar então alguns clientes. Pode ser Magda Carreira 1 endereço p localidade ID pode ser Alvalade. Depois aqui vamos ter o Miranda. O telefone vai ser igual, mas perdão, acaba em 2. Rua C pode ser também na mesma localidade ID, portanto em Alvalade. Aqui mais uma moça, pode ser Filipa Antunes, Rua D, e pode ser também na mesma localidade ID. Convém termos aqui alguns na mesma localidade para depois eu conseguir mostrar-vos algumas coisas. Depois vamos criar aqui mais uns quantos clientes. Ora, então, agora vamos criar o Miguel Vasconcelos. E será um número igual, mas sim, rua D também. Localidade ID 2. E vamos criar só mais um. E pode ser a Tânia. E então será na rua B, localidade ID também 2. Deixa eu criar um para as outras localidades também. Bruno Cardoso. Pode ser Avenida Elba. Colocamos agora aqui na senhora da hora. E uma última pessoa chamada Carla Castro. Castro. 7. E aqui A. No Lumiar. Ok, já temos então aqui 7 clientes. Vamos passar para os produtos. Okay? Porque, entretanto, nós já temos criado, vou passar aqui, já temos o distrito, o concelho e a localidade criados, o cliente e o método de pagamento estão criados, as compras ainda não. Esta, portanto, não vamos criar, fica-nos a faltar o produto e o tipo de produto também já está. Portanto, faltam-nos as compras e os produtos. Vamos criar o produto propriamente dito. Portanto, add a table from scratch. Produto. Ora, produto ID será um autonumber. Depois nós vamos ter então aqui um nome, single line text, e um tipo produto ID que será um link to another record para os tipos de produto. Não queremos multiple records e vamos criar um lookup para o tipo de produto. Depois o status não vai ser status, vai ser preço. Queremos então vamos usar um currency.
O currency, vamos selecionar este. O currency symbol é 1 euro. Decimal places 2. Podemos deixar desta forma. Quer dizer, não. Queremos com vírgula. Portanto, space, comma, pode ser este. Não, eu acho que é melhor nós usarmos o local. Pois isto pode dar só ao estarmos a escrever. Entretanto, o thousand, million, billion não queremos nenhum abbreviation. Também não queremos negative numbers. E está feito. Então, o preço. Depois, quantidade em stock. Este attachment vai passar a ser quantidade stock. E vai ser um number também. E o number vamos deixar com 0 decimal places. Podemos deixar isto com o local, não queremos abreviação. Negative numbers também não. E save. Pronto, e temos a nossa tabela criada. Ora, então nós vamos criar aqui alguns produtos. Pode ser uma rosa, tipo produto flor. Depois o preço 8, quantidade em stock pode ser 20. Depois vamos criar aqui uma margarida. Tipo de produto também vai ser o 1. Este vai custar 9 euros e vai ser então quantidade de stock 15. Depois vamos ter aqui mais uma flor, pode ser uma dália. Também será um tipo 1. Esta irá custar 10 e temos 8. Agora vamos começar com os vasos. Vaso de 20 centímetros. Entenda-se diâmetro, claro. E o vaso de 20 centímetros será 12 euros. E temos 20 também. Depois, vaso de 30 centímetros. O vaso de 30 centímetros irá custar 17 e temos 12 em stock. E depois vamos ter aqui um vaso de 50 centímetros. Que será um vaso e irá custar 23 euros. E temos 8 em stock. Depois faltam-nos as plantas. Vamos ter aqui uma floreira. E a pereira vai custar 30 euros. E temos 3. Depois vamos ter aqui mais o quê? Uma oliveira. E esta vai custar 35. Pode ser 25 também. Temos 4. E mais uma destas. Que pode ser algo assim de fruto também. Macieira. Também é uma planta. Até são mais árvores de fruto, mas não tem. E este custa 5,35. E temos. Ok, então já temos aqui os nossos produtos. Vamos agora às compras. Portanto, compra. E o que é que eu tenho mais? Tenho, ora, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, compra ID será um auto number. Depois, cliente ID, link to another record. Na tabela dos clientes, não queremos multiple records.
E pode ser um lookup para o nome do cliente. A seguir, data. Isto será um date e será European, include time e num 24-hour format e defaults to current date, pode ser. Portanto, aqui a data, a seguir valor total. O valor total será como se diz, currency, em euros, decimal places 2, deixar local, não queremos negative numbers e está bem. A seguir, método de pagamento, ID. Link to another record, método de pagamento, não queremos multiple records e está feito. Vamos só deixar aqui um local. Agora, falta-nos criar a ligação entre as compras e o produto. Podemos chegar aqui às compras e adicionar um link to another record para os produtos. E aqui sim deixarmos o allow linking to multiple records e chamamos produto ID. Então é criar aqui um valor, vou fazer um lookup para o nome e para o preço. Depois já vamos ver porquê. E eu vou começar a criar aqui algumas compras. Bem? Portanto, pode ser a Magda, que foi então. Deixa-me fazer isto com algum espaço. 2, o valor total foi euros. Depois, nós agora estamos a gravar isto no valor total. Já agora vou só colocar isto em fundo. Estamos a gravar isto no valor total, mas depois eu vou-vos mostrar como é que vocês podem fazer o cálculo, portanto, em vez de ser uma das abordagens de guardarmos, fazermos a abordagem de calcular também. Método de pagamento foi numerário, produto ID que comprou foi uma margarida e 9 euros. Portanto, se calhar vamos por aqui 9 euros. Depois, o que é que nós vamos ter também? Círculo regulo. E foi aqui nesta data. E foi 10 euros. Bem, eu depois já vejo os valores. Multibanco. O que é que comprou? Comprou então uma margarida. Margarida, não vamos comprar outra coisa. Uma dália. 10 euros. Miguel. Foi no dia 9, agora vamos pôr aqui no dia 9 também, um minuto depois. O método de pagamento foi MBWay. E comprou uma rosa e uma dália. Portanto, 18 euros. Vamos criar aqui mais um registro novo. Antunes. Dia 13 de maio. Numerário. Pode ser então um vaso de 30 cm, custou 17 euros. E entretanto temos também aqui a Tânia, que vem no dia 21. Banco. Comprou uma rosa. 5 euros. E a seguir, Carla, vamos criando aqui uns quantos, porque depois quando agruparmos isto, vermos aqui os agrupadores, termos alguns registros para conseguir agrupar, também, senão depois fica muito difícil de ver. Este pegou com numerário,
Foi um vaso, uma pereira e uma oliveira. Depois, o que é que nós temos? Temos então 30 mais 25 dá 55. Agora, nós vamos adicionar também aqui mais 19. O Bruno Cardoso. Pagou com PayPal. Comprou uma oliveira. 25 euros. Isto já está aí com datas mais próximas. 22. 22. Magda voltou. 22 também. Pagou com, okay, com MBWay. Queremos então uma pereira. 30 euros. E o Bruno outra vez. Vamos fazer mais 2 ou 3. E acho que é suficiente. Banco. Uma rosa e uma dália e um vaso. Portanto, isto dá 20 euros. 20 não, 30 euros. Depois, grande, isto é 29. 9 e uma macieira, 35 euros. Vamos ter então aqui Bruno Cardoso outra vez. Um cheque. E comprou uma oliveira, uma rosa, uma dália. Isto vai dar então. Ora, 35 mais. Dá 43. 43. Ok, já temos então aqui uma série de compras para nós depois conseguirmos trabalhar nestes dados. Ok. Pronto, e desta forma nós temos todas as tabelas criadas. Contudo, há aqui um problema com esta tabela, nós já vamos ver, que é o seguinte: nós neste momento não estamos a conseguir registar as quantidades. Portanto, quando nós vamos aqui às compras, se vocês repararem, nós só conseguimos registar uma margarida. E quando assim é, nós não conseguimos adicionar aqui um produto 2 novamente. Portanto, para fazermos isto com mais do que um elemento, vamos precisar de fazer também, aproveitar para fazer o cálculo e aproveitarmos também para criar a outra tabela. Portanto, era justamente aqui que eu queria chegar. Mas até chegarmos aqui, do que estivemos a ver, alguma dúvida, alguma questão, queiram perguntar, perceberam aqui a mecânica disto? Sim? Nenhuma dúvida? Sim, Acho que deu para não. perceber. Pronto, não sei se já Eu estou a ouvir muito mal, David. Ok, tentar aumentar. Não Estão sei se aí? tens o microfone muito longe, se tens o gain do microfone muito baixo. Eu estou a usar o microfone do portátil, mas eu posso ir buscar os outros fones que eu tenho, que têm microfones. Eles não são muito confortáveis. Mas vou buscar. Ok, ok. Podemos aguardar um pouco enquanto fazes isso.
Agora sim. Agora sim, agora consigo te ouvir bem. Vou usar o microfone dos outros fones. Ok. Só tenho, pronto, não é uma dúvida relacionada com isso, é só com uma fórmula. Posso partilhar? Sim, É mais deixa-me fácil de explicar, mostrando mesmo. só habilitar aqui a partilha. Já podes, quando quiseres. Ok. Já agora deixa-me colocar-te aqui. Consegue ver? Sim. Então, o que é que acontece? Eu tenho aqui a parte dos produtos, certo? Pronto. E o que é que acontece é simplesmente, pronto, aqui estão as quantidades em stock. Eu queria uma fórmula que eu insiro as quantidades e isto remove as quantidades em função daquilo que o cliente compra. Faz tipo uma subtração, no caso, pronto. Aqui, como pode ver, tinha 2000 e pronto, aqui ficou menos 4. Só que o que é que acontece? Eu aqui, pronto, vaso pequeno, né? Eu vou aqui alterar uma coisa. Vou chegar aqui e vou meter aqui, pronto, o mesmo produto. Agora vou produtos, vou fazer um refresh. Ah, ok. É que isto costuma ficar a dar como um. É isto aqui, ok. Ah, pronto, vou inserir mais aqui. Tá. Hum, qual era o produto? Passo pequeno. Ok, aqui também é o mesmo, Marinhas. Ok, peço desculpa. Sem problema. Ok, já estou a perceber. Ok, deixa eu só ver se aqui é do vaso. Ok, sim. Pronto. Aqui, Marinhas, ok. Tá. Isto aqui está a dar erro. Isto aqui não está a coincidir. Espera aí. Não estou. Marinhas, eu não estou bem. Isto não está a dar a quantidade certa. Quantidades. Adquiridas, é Isto era isso? suposto ser 6. Sim, sim, sim. Isto era suposto ser menos 6, ok. Ahm, 6, mas é que eu lembro-me que havia num deles, eu não sei se isto já se corrigiu, só que isto estava-me a dar como um. Isto basicamente resetava os números todos e dava como, pronto, o número geral. ora, então. Pronto, aqui quantidades 30 no caso, e aqui está só 28 quantidades em stock. Pronto, Mas o adquirido não quantidades, já sei, está. era isto, eu estava aqui. Eu vou adicionar as quantidades que saíram, pronto. E aqui fica só um, pronto. Aqui as quantidades que saíram. Quando eu acrescento aqui, isto não sei por que motivo fica só um. Era suposto ser apenas menos 6. Isto fica, pronto, como uma quantidade em stock. Não sei se percebeu. Mas ah, isto em- tirou o restante de todas as outras quantidades que aqui estavam. retira lá essa quantidades que saíram. Isso, portanto. Sim. eu- portanto Aqui está quando, 28. Pronto. ok, então agora o que te está a acontecer é tu nas quantidades em stock, quando adicionas esse, está-te a retirar 27 unidades. Portanto, algo nessa fórmula não está ok. Portanto, Pois, carrega duas vezes em cima da coluna da quantidades em stock. Portanto, quantidades menos. Então, mas espera lá, tu estás a fazer quantidades menos quantidade adquirida from quantidades que saíram. sim, sim. Isto basicamente acaba por ser a mesma coisa. É que eu, para ir buscar aqui este método que aqui estava, a quantidade adquirida, eu tive que basicamente fazer um link. Eu aqui tive que fazer um link de transação para depois, pronto, eu só meti isto com um nome diferente. As quantidades que saíram. Isso aí será Está. um lookup. Então, tu tens. Mas repara, adiciona novamente o registro 2 no quantidades que saíram. Ok. Esse. Adiciona outra vez o da Maria Inês. Se tu reparares, o E aqui, quantidade adquirida está um 2 e um 4. Portanto, o sim, lookup está correto.
Agora, as quantidades em estoque é que não podem ser estas. E aquilo que está a acontecer é, na tua fórmula, tu estás a ir buscar a quantidade adquirida como se fosse um único valor. E na prática não é um único valor, são dois. Portanto, é a soma desses dois valores. Ok, Tu queres, então isto portanto, básica. faz lá aí o quantidades em estoque. Isto E teria que aquilo ser que uma tu tens que soma. fazer é um sum, ou seja, tinha que ser quantidades menos sum. Apaga lá esse. Das chavetas. Aquilo que está. Exato, o que está dentro das chavetas. Faz agora sum, S-U-M, Sim, e vais colocar aí quantidade adquirida. ok. E agora tens que apagar o que está a mais. Portanto, de onde estava o cursor a piscar até aí, sim, apaga lá. Ok. Há um problema com essa fórmula, quantidade adquirida menos sum. Vê lá o suggestions to fix, please. Suggestions, está onde? Ah, aqui. Está Ok. em baixo do invalid formula. Não está a aparecer aqui nenhuma sugestão. Ok. Aqui está aqui um erro, aqui nesta parte, aqui vermelho. Espera, Está aqui uma coisa a vermelho. apaga as chavetas, por favor. Ok. A chaveta, não é o parênteses. Ah, pois. Só voltar a meter aqui a chaveta. Sim. E agora apaga esse. Mas de facto não gosta disso. Vamos fazer então a construção da fórmula de início, que é apaga o que está à frente do sum, tudo. Ok. Apaga isso tudo. E apaga também o parênteses. Agora, abre o parênteses. E entretanto, isto tem que te dar a possibilidade de fazeres referência a algo aí dentro. Se tu fizeres um espaço ou algo do género, vai-te aparecer as opções. Só quando eu escrevo mesmo, quando Ok, eu ok. coloco Então algum está aí. caractere. Quantidade adquirida, from quantidades que saíram. Ah, faz só quantidades que No saíram. caso seria. Ok, Só para vermos se a fórmula compila ou não. ok. Mesmo que não dê o valor certo para já. Posso dar Faz, save? faz save. Pronto. Ok, não está certo, mas a fórmula compilou. Então, volta lá então à fórmula e apaga o que está entre as chavetas e escreve lá então o que está lá em Unidade baixo, adquirida. quantidades que saíram. Isto? O último, quantidade adquirida, Ah, o quantidades que último, ok, saíram. sim. Esse a gente já tinha. Unidade adquirida. Sim, Pronto. ok. Aqui, acho que já fez certo aqui. Já tem Estava 34. 30. Exato. Aqui já está certo. Pronto. Então o problema era da fórmula mesmo. Certo, tu estavas a considerar isso como se fosse um único valor, mas como são vários valores, tu tinhas que fazer um somatório primeiro. Era isso que estava Ok. aí a faltar. Só dando aqui uma nota aos restantes colegas, esta parte que nós tivemos aqui a ver por alto, vamos ver agora com mais detalhe aqui à frente, está bem? Portanto, estava só aqui a ajudar o David, mas vamos ver isto com mais detalhe. Portanto, quem se perdeu no meio disto, não se preocupe. Peço desculpa por ter interrompido. Sem problema, sem problema.
Então pronto, está resolvido este tema, não é? Sim. Ok, boa, boa. Entretanto, malta, também já são 7 e 5, essencialmente. Vamos fazer a nossa pausa e depois, quando regressarmos, já, já continuamos então com este tema. Ora, portanto, nós já estivemos aqui a ver uma questão que é, e era aqui que eu queria chegar há pouco. Nós já estivemos a ver que podemos adicionar mais do que um produto ou um tipo de produto a uma determinada compra, porém nós não conseguimos indicar aqui quais, quais são as quantidades de cada um desses produtos que estamos a comprar. Por exemplo, esta rosa e esta dália, temos aqui 1 e 3, pode ser uma unidade de uma rosa e uma unidade de uma dália, mas se forem mais do que uma unidade, nós não temos possibilidade de registar isto nesta base de dados da forma como temos isto orquestrado, digamos assim. Portanto, esta parte, nomeadamente, e do Allow Linking to Multiple Records, tem esta particularidade que é nós podemos sim juntar mais do que um produto, porém, se nós estivermos aqui com alguma especificidade naquilo que toca às quantidades, nós não conseguimos registrar desta forma. Então vamos ter que fazer o seguinte. Nós vamos ter que criar uma estrutura similar a esta tabela intermédia. Só que o Airtable depois não nos vai permitir ter uma chave composta. Pronto, acaba por ser aqui uma... Ou seja, o que nós estamos a tentar fazer aqui é uma estrutura de dados que vai um bocadinho para além daquilo que o Airtable consegue fazer de forma nativa. Pronto, nós conseguimos representar na mesma, não conseguimos é garantir que é aplicada uma e uma só combinação entre compra ID e produto ID. Temos que criar isto como se fosse uma tabela normal. Isso pronto, tem apenas a desvantagem de que se isto for repetido, este compra ID, este produto ID for repetido, nós temos essa informação na base de dados. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos criar essa estrutura intermédia. Portanto, vamos aqui ao Table e vamos chamar compra produto. E a compra produto vai ter o quê? Bem, entretanto, isto está ainda aqui a criar a tabela. Muito embora eu acho que isto deve ter acontecido aqui algum problema. Pois, já estamos aqui com erros de cross-origin request. Isto parece que não vai avançar. Compra produto. Ou seja, criou, mas aconteceu ali algum erro no front-end. Então, vamos criar aqui um compra produto ID. Terá de ser um autonumber. Nós não conseguimos registrar mais do que uma chave primária, ou neste caso não é mais do que uma chave primária, é mais do que um campo como chave primária. E vamos pôr um compra ID, que será um link to another record para o compra. E vamos fazer o que? Se queremos allow linking to multiple records, não vamos querer fazer isto. E vamos fazer lookup para já do compra ID. Não vale a pena fazermos lookup. Entretanto, aqui será o meu produto ID.
Também será um link to another record para a tabela de produtos. Não queremos multiple records, queremos apenas obter aqui o preço e pode ser o nome também, para 2 lookups. Este start e este attachment vão embora. Portanto, o que é que eu tenho aqui? Tenho a indicação... espera lá que eu preciso da quantidade. Portanto, eu preciso de number, será com 0 decimal places, no allow negatives e quantidade. Portanto, o que é que eu vou ter? Vou ter a compra ID e o produto ID e a quantidade. E depois tenho só aqui 2 lookups. E já vamos ver porque é que temos aqui estes lookups. Então, o que nós vamos fazer é olhar para as nossas compras e começarmos a migrar, de certa forma, os dados da compra para a compra produto. Okay? Portanto, o que é que nós vamos ter que fazer? Reparem que já temos aqui o compra produto e vamos começar a criar tantos compra produtos quanto registros temos aqui. Portanto, aqui vamos criar um compra produto, aqui vamos criar 2 compra produto, aqui serão mais do que mais 2, mais 1, mais 1, mais... enfim, uma série de... Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos criar aqui uma nova... Não, espera lá, porque ainda temos aqui records. Eu vou só apagá-los. Só para não termos aqui nada e podermos fazer isto de raiz. Portanto, no results, vamos criar um compra produto, em que, neste caso, a compra ID é esta e o nosso compra produto já agora era um produto ID 2. Portanto, será 1, 2. Qual foi a quantidade? Vamos colocar que foi 1 e está tratado. Porquê é que eu tenho que comprar produto 4 e 5? Porque este foi registado, mas não foi colocado nada. Portanto, vamos apagá-lo também. Ok. Entretanto, voltamos aqui às compras. Agora vamos criar aqui um registro para o produto 3. Não é este que é para produto que eu quero. Eu quero registrar um 3. Vamos dizer que foram 2 dálias. Aqui um para o produto 1 e o produto 3. Portanto, vamos adicionar novos. Add record 1. E vai ser uma rosa. E um novo compra produto. Portanto, eu estou a adicionar linhas de fatura. Ok? Portanto, 1 e o 3. E este também pode ser 1. Depois será o 5. Vamos adicionar aqui uma coisa nova. Será o 5. Você comprou 2. E agora será o produto ID 1. Uma nova. Registro. 1. Vamos criar também 2. Depois aqui para o 7 e para o 8. Portanto, temos que criar 2 compras produto. Uma para o 7 com quantidade 1 e uma para o 8. Record 8, uma unidade. Outra aqui para o 8. E vamos comprar aqui 2. Este, perdão, desculpa que eu não vi este. Este é o 7. Portanto, 7, uma unidade. Este é 1, 3 e 4. Portanto, vamos criar 1. Vamos comprar agora o 3. 2 unidades e o 4. Portanto, 4 com 3 unidades. Aqui é o produto 9. Vamos só comprar uma unidade. Uma unidade. E 8, 1 e o 3. Portanto, o 8. Uma unidade.
o 1, uma unidade, e o 3. Pode ser 2 unidades. Pronto. Então, o que é que eu estive a fazer? Capitulando. Aquilo que eu estive a fazer foi estabelecer uma relação entre a compra e o produto através do compra-produto, de forma a garantir que, numa determinada combinação compra-ID, produto-ID, eu consigo ter a quantidade associada. Portanto, essencialmente, aquilo que eu fiz foi respeitar esta estrutura que aqui está no nosso diagrama. E depois estive a colocar só os dados. Portanto, nós conseguimos olhar, por exemplo, filtrarmos, vamos aqui para o compra produto, não, compra ID 1, eu sei que foi comprada uma margarida, uma unidade. Se eu fizer para, deixa-me ver, para o 9 tem muitas coisas. Se eu fizer para a compra ID 9, eu sei que foi comprada rosa, uma unidade, dália, 2 unidades, vaso, 3 unidades. E desta forma eu já consigo fazer esta associação. Consigo ter espaço para a quantidade, coisa que até aqui não consegui. Portanto, aquela funcionalidade de resolver relações de N para N com o Airtable funciona quando nós temos só aquela relação. Assim que nós começamos a adicionar mais alguma coluna àquela relação, como é o caso desta coluna quantidade, se fosse só esta e estas duas aqui, não havia problema. A partir do momento em que eu junto esta, a informação tem que ser guardada numa outra tabela no Airtable. Não tem a possibilidade de guardar a quantidade. E então tivemos que criar o compra-produto. Agora, no próprio produto e na própria compra, não é? Estou aqui no produto, deixa de fazer sentido. Produto não, na compra. Deixa de fazer sentido eu ter uma ligação com o produto ID diretamente. Porque eu estou a fazer a ligação através do compra-produto. Portanto, podemos apagar este produto ID e os respectivos lookups. Portanto, o que é que vai ser apagar? O lookup de preço e o nome do produto. Portanto, vamos apagar estas três coisas. Portanto, estes dois lookups vão embora e temos então registro de faturas com o cliente ID e o nome ID e o ID da fatura e quais as linhas de fatura correspondentes. Temos a linha de fatura 5, a 6, a 7, a 8, pronto. Aqui uma série delas. Cada uma das linhas de fatura terá a relação entre a fatura que está associada a esta linha de fatura, assim como o produto associado a esta linha de fatura, como a quantidade. Agora, como eu vos disse, podemos, nas compras, ter o valor total calculado automaticamente. Em vez de estarmos agora a fazer lookups e perceber as quantidades e tudo mais, podemos fazer isso. O que é que nós vamos fazer? Na compra produto, nós vamos arranjar aqui uma nova coluna, que será através de uma fórmula, em que vamos buscar o subtotal. E depois, nas compras, nós vamos listar aqui vários subtotais. E depois vamos ter o valor total a ser igual à soma dos subtotais. Portanto, olhando para aquele exemplo que tínhamos aqui, eu vou registar estes subtotais e depois arranjar a forma de os somar a todos. Portanto, eu primeiro tenho que arranjar este subtotal, que é este preço vezes a quantidade. E vai-me dar um subtotal. Esta quantidade vezes este preço. Vai-me dar este subtotal. Depois tenho que arranjar uma forma de transportar estes subtotais para a fatura e poder somá-los. Então, como é que eu vou fazer isso? Vamos começar pelo subtotal.
compra produto. Vou adicionar aqui uma nova coluna e esta coluna vai se chamar Fórmula. Estas fórmulas que vocês podem utilizar aqui são muito parecidas com fórmulas que vocês podem utilizar no Excel. Essencialmente, as vamos utilizar para já são o sum, para somar. Agora não vamos usar as outras, mas podemos utilizar o average para fazer as médias. Podemos utilizar também o min para obter o mínimo valor, o max para obter o máximo valor e por aí adiante. Eu depois posso dar, e se vocês começarem a escrever, vocês veem também aqui uma série de fórmulas que podem utilizar. Série de funções. Para já, nós vamos utilizar uma fórmula que é o sum. O sum tem a seguinte sintaxe. Temos que dizer que é um sum e depois, entre parênteses, dizermos aquilo que queremos somar. Na prática, nós nem queremos somar nada para já. Aquilo que nós queremos é multiplicar. E quando é para multiplicar, podemos multiplicar diretamente utilizando o vezes, aqui o asterisco. Quando queremos somar, vamos utilizar o mais. Quando queremos dividir este e a barra. E quando queremos subtrair, utilizar aqui o if. Portanto, aquilo que eu vou fazer é nada mais, nada menos do que somar o preço. Eu escrevo preço e clico em cima disto, vezes, já estava aqui a mais, vezes quantidade. E seleciono o field que eu quero obter. Faço um create field como total. E neste momento, vocês veem que estes valores são o resultado da multiplicação de estes valores por estes valores. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 10, 10. 2 vezes 17, 34. 2 vezes 8, 16. 1 vezes 30, 30. E aqui os mais complicados, 3 vezes 12, 36. Temos já um subtotal. Agora, se eu filtrar esta informação por compra ID e chegar aqui, era o 9, não era? Que tinha mais coisa. Eu já consigo saber que foram compradas rosas, uma unidade, dálias, 2 unidades, vasos, 3 unidades. E já consigo ver os outros subtotais. Reparem que isto aproxima-se muito disto. Eu já tenho estes valores. Já tenho estes valores aqui. Portanto, já consigo saber a rosa, uma unidade, custou, quanto é que é? 8 euros, dá um subtotal de 8. Portanto, imaginem que aqui não estão 500, estão 8. Aqui, 1 vezes 500 daria 8. 1 vezes 8 daria 8. Depois temos 2 a 10 euros, dá 20. 2 a 45, eu continuo a clicar isto a fazer zoom. 2 a 45 dá 90. 3 e 12 dá 36. Portanto, 3 e 55 dá 155. Portanto, eu já tenho estes valores. Agora tenho que arranjar a forma de os somar. Então, o que é que eu vou fazer? Do lado da compra, porque estes subtotais dizem respeito a cada linha, não é? Cada linha vocês têm um subtotal, mas o total diz respeito à fatura toda. Então, na compra, eu vou criar um lookup da seguinte forma. Vou fazer um lookup, vou dizer o totais. Será um lookup para onde? Para o compra produto. E qual é o field que eu estou a ver? Vai ser o subtotal. E faço create field. E vocês veem que aquela compra 9 que eu tinha aqui, esta, já tem 8, 20 e 36 aqui. Se eu for ao compra produto, eu tenho 8, 20 e 36.
Portanto, eu já estou a conseguir ter estes 3 subtotais presentes aqui na compra. Então, o que é que eu preciso fazer? Este valor total, na prática, aquilo que vai ser é, neste momento, não um currency, mas um formula. E o que é que vai ser? Vai ser a soma daquilo que existir na mesma linha de subtotais. E faço save. Vai-me perguntar se eu quero fazer esta conversão, porque isto vai apagar os dados que já existem naquelas células. Eu vou dizer que sim. E desta forma eu já tenho o valor total de cada fatura. Ou seja, aqui eu sei que são 55 euros porque são 30 mais 25 a soma dos subtotais. Aqui são 50 porque só tenho um subtotal de 50. Se eu agora registrar aqui uma nova compra, eu vou registrar aqui uma nova compra, que foi a Carla, e pode ter sido agora. E o que é que vamos... Este valor total nós não vamos mexer. O método de pagamento foi MBWay. Compra produto, vamos criar compras de produtos novos, vamos criar linhas de fatura novas. Eu vou dizer que comprou rosa, 2 rosas. Reparem que o subtotal já é preenchido automaticamente. E aqui já aparece o total 16. Vou adicionar mais um produto. Mais um produto não, mais uma linha de fatura. Portanto, uma linha de fatura nova. Em que eu digo, olha, e comprou mais uma pereira. E com 2 unidades. O total já são 60. E comprou mais coisa qualquer. Que foi um vaso. 20 centímetros. Comprou. Neste momento, eu, de forma muito simples, eu só disse o que é que comprou e que quantidades comprou, eu já tenho os totais a serem calculados automaticamente. Sei que são 16, 60 e 12. Portanto, 16 do primeiro produto, 60 do segundo, 12 do terceiro. Se eu quiser ver que produtos são estes, eu posso clicar em cima do record e vejo que foi então uma rosa, comprou 2 unidades, cada uma custou 8 euros e tem um subtotal de 16. Se eu quiser ver o que é que foi os 60 euros, eu consigo ir aqui, 30 euros, e uma pereira e um subtotal de 60. O mesmo acontece para os 12 euros. Portanto, foi um vaso de 20 centímetros, custou 12 euros, comprou um, dá 12 euros. Então, o total será 16 mais 70 mais 12, o que dará os 88. Lá está. Isto tudo para nós dizermos então o quê? Que estas funcionalidades do Airtable, juntar os link to multiple records, funcionam até certo ponto, conseguem cobrir ali uma grande parte de casos e de cenários, mas há alturas em que nós temos de voltar, de certa forma, na implementação atrás para aplicarmos esta estrutura na mesma. E ainda assim, nós não conseguimos fazer a chave composta no Airtable. Pronto, é uma limitação da plataforma, mas temos que empregar aqui alguma estrutura similar a esta para conseguirmos atingir o mesmo objetivo. Pergunto, daquilo que estivemos a ver, dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar, ou que não tenham percebido, ou que queiram que eu repita? Por enquanto, não. Não? Ok, boa. Então, relativamente ainda às fórmulas, vocês podem consultar as fórmulas que têm disponíveis através aqui do Learn More. Vocês têm depois aqui alguma documentação nesse sentido. Ou seja,
Vocês podem ver aqui as referências a uma determinada coluna, através do próprio nome, como é que vocês podem fazer uma multiplicação, como é que vocês podem fazer aqui um min entre dois valores. Por exemplo, se vocês quiserem saber o mínimo entre o regular price e o sale price. Portanto, o regular price é o preço normal, o sale price é o preço com desconto. Se vocês quiserem saber o mínimo entre estes dois, têm que fazer um min, depois, entre chavetas, o nome das colunas e ter aqui no meio uma vírgula. Bem? Depois, vocês podem ter que fazer, por exemplo, uma soma entre o número de maçãs e o número de laranjas a dividir pelos vossos convidados, por exemplo, e registram isto desta forma, ou seja, fazem esta operação de soma e depois o resultado é que dividem por aquilo que exista naquela linha. É sempre naquela linha. Isto funciona, lá está, como, de certa forma, no Excel. Portanto, é naquela linha que vocês estão a ver. Enfim, têm uma série de fórmulas que podem utilizar. Okay? Existe também aqui um Quick Demo Video que vocês também podem utilizar para saberem mais fórmulas que possam ter ao vosso dispor. Isto é aquele tipo de coisas que não vale a pena estarem a decorar com muita força, digamos assim, porque às vezes estas coisas vão mudando. Temos também documentação que nos guia onde é que nós podemos ver estas referências e quando precisamos de alguma informação extra, vermos aqui o que é que precisamos. Não é? Portanto, não se ponham a decorar estas coisas todas, não faz falta fazerem isso. Obviamente, depois, à medida que vão usando, começam a decorar algumas. Não é? E se souberem já tiverem assim, algumas bases das fórmulas em Excel, acabam por também conhecer aqui as nomenclaturas e ser um bocadinho mais simples. Pronto, e existem aqui uma série de funções que vocês podem utilizar, seja para questões numéricas, como questões de operações aritméticas, terem também aqui valores absolutos, o average, o ceiling, ou seja, arredondar para cima, o count, para saber quantos é que temos. Enfim, uma série de coisas que existem que vocês podem depois consultar aqui neste link. Eu vou dar-vos o link aqui também para o chat, para vocês verem esta parte das fórmulas que têm ao vosso dispor.